Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Caríssimos irmãos e irmãs, queridas crianças, hoje a Igreja celebra a solenidade de Todos os Santos, no dia 1º de novembro. E o que significa celebrar a solenidade de Todos os Santos? Significa celebrar a Igreja que já triunfa, a Igreja que já experimenta a felicidade eterna, a Igreja que intercede por nós. E é claro, nós celebramos todos os santos do calendário litúrgico. Todos esses santos que nós vemos aqui na Igreja, celebramos todos eles. Mas hoje a Igreja, ela quer celebrar, sobretudo, os santos que não foram canonizados pela Igreja, que não têm lá o seu dia de festa, mas que estão no céu e que hoje nós nos recordamos deles com alegria. Com alegria e gratidão a Deus, porque eles viveram antes de nós, eles deram testemunho da vida cristã, eles viveram a palavra de Deus, viveram os mandamentos do Senhor, viveram em suas vidas as bem-aventuranças e hoje intercedem por cada um de nós. Ou seja, celebramos todos os santos, aqueles que são conhecidos e aqueles que também são conhecidos. E ao mesmo tempo que hoje nós devemos dar graças a Deus, glorificar ao Senhor pela santidade da sua Igreja, hoje também é um dia de relembrar a nossa vocação. E que vocação é essa? A nossa vocação à santidade. Porque todos nós, batizados, somos chamados à santidade. Certa vez, o Papa São João Paulo II, ele dizia que perguntar a alguém se quer ser batizado é o mesmo que perguntar: você quer ser santo? Ou seja, todo batizado, ele é chamado a se configurar a Jesus Cristo. Ou seja, a ser uma figura só com Jesus Cristo. A conformar-se com Jesus. Isto é, ter a mesma forma de Jesus. Isso é santidade. E só entra no céu aquele que for santo. Para adentrarmos o céu, é necessário a santidade. Do contrário, não poderemos adentrar o reino celestial. Por isso, o maior fracasso que pode acontecer na vida de um cristão é não ser santo, não buscar a santidade. Ou seja, não adentrar o céu, não adentrar o reino celestial. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele nos dá um caminho para a santidade. Veja, o Papa Francisco, quando ele escreveu uma encíclica sobre a santidade, e eu recomendo que todos leiam essa encíclica sobre a santidade nos dias atuais. O nome da encíclica é Alegrai-vos e exultai. O Papa Francisco ali ele diz o seguinte, que o sermão das bem-aventuranças é como que um raio-x da vida de nosso Senhor Jesus. Ou seja, Jesus, ele viveu todas as bem-aventuranças. Ele, na verdade, está falando da sua própria vida. E ele está dizendo para cada um de nós, é preciso que vocês imitem a minha vida. Ou seja, praticar as bem-aventuranças
é imitar a vida de Jesus. Por isso, Jesus, ele inicia esse sermão dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E nós poderíamos traduzir essa palavra, bem-aventurado, como também feliz. Feliz aquele que é assim, feliz aquele que é daquele jeito. Porque bem-aventurança significa aquele que é feliz. Portanto, Jesus está dizendo: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança, ela comporta todas as outras. É como o primeiro mandamento da lei de Deus, que diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, que também comporta a todos os outros mandamentos. Quem é o pobre em espírito? O pobre em espírito é aquele que tem por sua maior riqueza o próprio Deus. Ele sabe que é pobre, mas tem o próprio Deus na sua vida. O pobre de espírito, ele sabe que depende totalmente de Deus, que ele não pode ser bom sem Deus, ele não pode ser santo sem Deus, não pode lutar contra o pecado sem Deus. Por isso, o próprio Senhor nos diz: sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, nada podemos fazer para a nossa salvação. Nada podemos fazer em prol da nossa redenção. Só em Jesus. O pobre em espírito é aquele que sabe que depende de Deus para todas as coisas. Procura fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, mas ao mesmo tempo sabe que depende de tudo que vem de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito. E nosso Senhor depois segue dizendo: bem-aventurados os aflitos, aqueles que choram os seus pecados, os mansos, aqueles que não procuram a vingança, porque possuirão a terra, ou seja, a terra celestial. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que têm fome e sede de santidade, porque estes serão saciados. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, ou seja, aqueles que sabem perdoar, que têm paciência com os demais. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Felizes os que têm pureza no seu coração, porque estes serão capazes de ver a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz. O que é a paz senão a reconciliação com Deus e a reconciliação com os demais? Bem-aventurados os perseguidos por causa da santidade de vida. Bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra você por causa de mim, diz o Senhor. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Veja, meus irmãos, e assim nós concluímos entendendo que santidade é igual felicidade. Ninguém pode ser feliz se não for santo. E todo santo é verdadeiramente feliz, porque está unido ao tesouro da sua vida, que é o próprio Senhor Jesus. Por isso a santidade é para todos, porque a felicidade é para todos. E se não buscamos a santidade, somos homens e mulheres infelizes.
porque a verdadeira felicidade só encontramos em Deus nosso Senhor. É claro que todos os santos tiveram cruzes na sua vida, carregaram a cruz de cada dia, mas a cruz não impede e nunca impedirá ninguém de ser verdadeiramente feliz. O que impede alguém de ser verdadeiramente feliz? É alguém que troca o amor pelo egoísmo. É o egoísmo que nos faz infelizes. E aquele que é santo não é egoísta. Aquele que é santo se desprende de si mesmo. Aquele que busca a santidade se desprende de si mesmo para amar a Deus acima de todas as coisas e ao irmão por amor a Deus. Veja, nós somos chamados a participar dessa multidão de pessoas, essa multidão incontável, como nós ouvimos na primeira leitura tirada do livro do Apocalipse. Esses que foram lavados com o sangue do Cordeiro, que portam sobre si a veste branca, essa veste que simboliza a vida da graça, e que estão consigo com palmas na mão. Essas palmas na mão significam a vitória em Cristo. Meus irmãos, eu quero ser santo, porque eu sei que eu vim a este mundo para ser santo e não quero fracassar. E por isso todos os dias tenho de pedir a Deus a graça de seguir num caminho de santidade e de perseverar até o final. Hoje vamos renovar o nosso propósito de santidade. Porque como dizia São José Maria Escrivá, se não formos santos, fracassamos. Não queremos fracassar. E Deus nos ajudará com a sua graça e todos os santos, aqueles que estão nos céus, que esperam por nós, não cessarão de interceder por cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.